Olá pessoal, me chamo Maicon Silva, sou aluno do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe, do campus Professor Alberto Carvalho. Eu faço parte do programa de bolsas de iniciação à docência, o PIBID. Juntamente com meu colega Max e com todos os envolvidos no programa, estamos desenvolvendo um projeto intitulado Revisa Enem, sob a coordenação do professor Ricardo Santos do Carmo e supervisionados pela professora Wedna Machado. Esse projeto tem por finalidade, se não contribuir, para que os alunos que estão próximos de prestar o exame possam revisar os assuntos mais cobrados na prova. Dentre esses assuntos, eu fui selecionado para explicar a vocês sobre os fundamentos básicos da ecologia. Para dar início à nossa aula, precisamos entender o que é ecologia. O termo ecologia deriva de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, formando assim estudo da casa. Esse estudo é dividido ainda em duas partes, chamadas de alelobiose e ecobiose. Alelobiose nada mais é do que o estudo das relações estabelecidas de ser vivo para ser vivo. Já a ecobiose é o estudo das relações estabelecidas entre o ser vivo e o meio ambiente. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais na ecologia. O primeiro conceito a ser abordado é espécie. Definimos por espécie um conjunto de seres vivos com características morfofisiológicas semelhantes e com a capacidade de se reproduzir, formando assim descendentes férteis. Habitat é o local no qual essas espécies vivem. Nicho ecológico representa o modo peculiar de vida de uma determinada espécie, que exercerá uma série de atividades que são características específicas delas. Como, por exemplo, a forma como os machos cortejam as fêmeas, a maneira como acasalam, suas táticas de caça e até mesmo seu tipo de alimentação. Como se fosse a profissão da espécie. População caracteriza-se pelo conjunto de indivíduos da mesma espécie e que estão presentes no mesmo local. Comunidade é o conjunto de populações de espécies diferentes presentes no mesmo local. Ecossistema é a unidade ecológica básica, formada por componentes bióticos e abióticos. Os bióticos são todos os seres vivos, enquanto os componentes abióticos são todos os fatores físicos, químicos, geológicos do ambiente, como água, luz, solo, umidade, temperatura e nutrientes. A biosfera será o conjunto de todos esses ecossistemas, sendo eles a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Agora vamos entender o que é uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma representação esquemática de uma situação real, na qual há uma sequência unidirecional, seguindo o fluxo de energia, que é adquirida através da luz solar pelo ser fotossintetizante. E essa energia é passada adiante conforme os animais fazem as suas alimentações. Esse sistema é composto ainda por produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são seres autótrofos, capazes de produzir o seu próprio alimento. São exemplos de produtores, as plantas no geral e alguns protistas. Os consumidores são seres heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E para obter energia, eles precisam se nutrir dos produtores ou até mesmo de outros consumidores. E, indiscutivelmente, todos esses organismos irão morrer. Com isso, sofrerão ação de fungos e bactérias, que fazem parte do grupo dos decompositores, que são fundamentais para o planeta, pois reciclam toda a matéria orgânica e devolvem os nutrientes para o solo. Nesse exemplo de cadeia alimentar, podemos notar que a planta é o produtor, por ser autótrofa, o gafanhoto como consumidor primário, o sapo como consumidor secundário e a cobra como consumidora terciária, e o decompositor. E dentro dessa cadeia alimentar, ainda podemos classificar os seres de acordo com seu nível trófico, que nada mais é do que a posição em que cada ser ocupa nessa cadeia. O que é uma teia alimentar? Teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares mais complexas que se cruzam na natureza. E nela existe a possibilidade de um mesmo indivíduo participar de mais de uma cadeia alimentar ao mesmo tempo, ocupando assim diferentes níveis tróficos. E aqui nós temos esse exemplo de teia alimentar, onde podemos observar um emaranhado de cadeias. Seguindo essa linha de baixo,
A planta é a produtora e ocupa o primeiro nível trófico. O rato é o consumidor primário e ocupa o segundo nível trófico. A águia é o consumidor secundário e ocupa o terceiro nível trófico. Porém, se eu for seguir essa outra linha de cima, a planta continuará sendo a produtora, primeiro nível trófico. O gafanhoto será o consumidor primário, segundo nível trófico. O pássaro será o consumidor secundário, terceiro nível trófico. E a águia será o consumidor terciário, ocupando o quarto nível trófico. Então, assim podemos observar que a águia ocupa diferentes níveis tróficos, dependendo da linha que eu siga nessa cadeia, nessa teia alimentar. Agora vamos à prática. Primeira questão caiu no Enem 2012. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes, e o território de um macho inclui de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu, letra A, habitat, letra B, biótopo, letra C, nível trófico, letra D, nicho ecológico e letra E, potencial biótico. A letra A ela está incorreta, pois o habitat se refere ao local no qual essa espécie está inserida. Letra B, biótopo, está incorreta, pois o biótopo se refere ao conjunto de fatores químicos e físicos de um ecossistema. A letra C, nível trófico, está incorreta, porque se refere ao conjunto de seres vivos que possuem determinado hábito alimentar. Letra D, nicho ecológico, está correta, porque se refere a exatamente essas características exclusivas do tamanduá. E a letra E está incorreta, porque potencial biótico ele se refere a toda a capacidade potencial que uma espécie tem de aumentar o seu número de indivíduos. Questão 2. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto. Muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é o intermediário entre o pasto e nós? A posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha a caracteriza como letra A, produtora, letra B, consumidora primária, letra C, consumidora secundária, letra D, consumidora terciária ou letra E, decompositora. Antes de tudo, precisamos entender qual foi a sequência demonstrada nessa cadeia alimentar. Como eu já retratei anteriormente, o primeiro nível trófico será sempre ocupado pelos seres autótrofos, nesse contexto, o pasto. Logo, a vaca se estabelecerá no segundo nível trófico, como consumidora primária. Portanto, a letra A é incorreta, pois os produtores são apenas os seres autótrofos. A letra B está correta, porque a vaca ocupa exatamente o lugar de consumidora primária. As alternativas C e D estão incorretas, porque na cadeia em questão só existem 2 níveis tróficos. A letra E está totalmente incorreta, pois apenas fungos e bactérias possuem a capacidade de realizar a decomposição da matéria. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de Fundamentos Básicos da Ecologia e eu gostaria de agradecer a todos vocês. E espero que vocês tenham compreendido um pouco desse universo extraordinário que é a ecologia. No mais, eu peço que se inscrevam no canal e deixem o seu like e compartilhem muito, pois é importante que todos tenham acesso ao conhecimento em meio a esse ano atípico. Eu estou deixando aqui embaixo o meu e-mail para que vocês possam tirar eventuais dúvidas a respeito do conteúdo apresentado. E também sigam-nos em nossas redes sociais para que vocês possam conhecer um pouco do nosso projeto. E assistam às demais aulas que serão disponibilizadas aqui no canal. Até breve.